Oi meus amores, eu sou a Sabrina e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo completinho desses dois modelinhos de tapa-fralda infantil, junto com um molde em PDF que estará disponível aqui abaixo na descrição de forma gratuita, junto com as informações das medidas dos elásticos, para que vocês tenham todas as informações necessárias para a confecção dessas duas peças. Então agora fiquem com o passo a passo e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para mim qual dos dois modelinhos vocês mais gostaram, se vocês já chegaram a fazer algum deles dois. E caso você faça, que eu espero que você faça, você pode me marcar lá no Instagram, que eu vou deixar também aqui abaixo na descrição, que eu vou repostar vocês com o maior prazer. E aproveita para ir lá me seguir. Então agora bora pro passo a passo. E assim sairão os moldes, tá gente? Aqui, olha, eu tenho, por exemplo, o tamanho M, olha o tamanho M. Aqui eu tenho as costas, já tenho margem de costura de 1 centímetro. E aqui eu tenho o meu M, a parte da frente. Então sairá assim, olha, um tamanho, no caso, uma parte, né, em cada sulfite, em cada folha A4, totalizando 10 folhas, vocês imprimem todos os tamanhos. Eu tenho o meu molde tamanho P, já com margem de costura. Então agora eu vou cortar aqui uma vez nas costas e uma vez à frente nos dois tecidos. Posiciono aqui o centro do molde na dobra do tecido, como indicado aqui no molde. Para iniciar a montagem, eu vou lá na máquina e vou colocar aqui direito com direito. E vou fechar o fundo, somente o fundo por enquanto. E o mesmo processo eu faço com o outro lado. Direito com direito e costuro o fundo. Com o entrepernas costurado, agora eu coloco direito com direito. E passo uma costura também de 1 centímetro, fechando aqui as duas cavas. Lembrando sempre de unir aqui as costuras do entreperna para poder ficar bem certinho. Então, eu venho aqui, alfineto dos dois lados. Costurada a minha cava, agora eu venho dando alguns piques nessa parte curva, para facilitar depois na hora de desvirar e ficar um acabamento mais bonito. E agora eu venho aqui por cima e desviro. Desvirada, agora nós vamos fechar as laterais. Então, dessa forma, eu coloco do jeitinho que está aqui, direito com direito, unindo aqui esse comecinho aqui da costura da minha cava. Coloco certinho aqui também a costura com costura. E passo uma costura fechando de um lado até o outro. Agora, com essas duas laterais aqui costuradas, eu vou desvirar. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento do elástico nas perninhas. As medidas dos elásticos, tanto aqui da coxa quanto da cintura, eu também vou deixar aqui marcado na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês verem de acordo com cada tamanho a medida que vocês vão precisar cortar esses elásticos. A medida já tá certinha, que é a medida exata que você precisa cortar, tá? Eu deixo aqui bem alinhado. Aqui do lado você pode utilizar essa pecinha de guia, tá? Caso você tenha dificuldade em passar a costura, assim, de uma forma mais retinha, mais alinhada. Então você pode vir aqui colocando ela. E aqui no final eu deixo essa abertura para introduzir o elástico. Vou utilizar aqui o auxílio de um prendedor de elástico ou de uma pinça, tá? Eu vou colocar com a pinça para vocês verem que é tranquilo. Eu vou pegar aqui as duas pontinhas pelo lado certo, tá? O elástico não pode ficar dobrado. E vou passar aqui uma costura de 1 centímetro. E agora eu venho passando uma costura, fechando esse buraquinho que ficou aberto. E o mesmo processo eu faço lá do outro lado. Prontinho, a parte de baixo feita. Agora nós vamos fazer a parte da cintura. Eu acho mais fácil fazer o seguinte, ó. A gente simula o jeito que fica essa costura embutida. Então seria 1 centímetro aqui pra dentro,
1 centímetro aqui e o encontro delas duas, certo? Então, agora que eu dobrei aqui pra dentro esse 1 centímetro, eu seguro e venho aqui, ó, por baixo e pego esse pedacinho aqui que eu acabei de virar pra dentro. Então, agora eu seguro aqui e viro pro avesso, porque a gente precisa costurar direito com direito, né, pra poder ficar esse acabamento do lado certo. Então, agora eu venho, ó, segurando aqui. Vou alfinetar aqui, alinhando certinho essa costura lateral com a costura lateral. Então, a primeira coisa é alfinetar aqui para não escapar. Do jeito que tá aqui, ó, eu já sigo essa sequência. Venho colocando direito com direito e vou passar uma costura, e aí eu vou puxando de dentro, vou soltando pro lado de fora e para continuar passando essa costura até eu conseguir dar toda a volta e deixar faltando somente aqui uns 3 dedinhos para poder desvirar toda essa peça. Então, agora o segredo só é vir unindo, ó. Minha calcinha, ela vai toda aqui pra dentro, pra eu poder colocar direito com direito dos dois lados. Eu sempre coloco a agulha pra baixo pra poder prender enquanto eu ajeito aqui pra não sair do lugar. Então, o próximo passo agora é a gente passar uma costura aqui embaixo, deixando a largura do canal do elástico. Aqui você pode colocar um elástico estreito, assim como foi colocado na perninha, como você pode colocar um elástico largo. Então, tudo vai depender da largura do seu elástico. Você pode utilizar o próprio elástico para vir fazendo essa marcação, tá? Então, aqui, você vai colocar ele rente aqui em cima e vai vir passando uma costura aqui, deixando levemente folgadinho. Lembrando que você não pode costurar o elástico aqui, tá? Ele tá servindo apenas de guia para a largura. Ou você pode também pegar um giz ou aquela caneta fantasma que depois some com o calor do ferro. Então, fica a critério, tá? Que você acha mais fácil. Passei ela fechando aqui mesmo toda a volta. Agora, por essa abertura aqui de cima, eu vou passar o meu elástico. E agora, passo uma costura unindo as duas pontas do elástico. Quando se coloca um elástico um pouco mais largo, se você deixar ele somente assim, ele na hora de lavar ou até mesmo na hora de vestir na criança, ele vai começar a embolar aqui dentro. Então, a gente vai passar aqui de uma a duas costuras, dependendo da largura, né, do seu elástico, somente para poder prender ele e ele não ficar se mexendo aqui dentro, tá? Então, agora eu vou vir esticando e passando essa costura aqui por cima do cos. Finalizar mesmo assim 100% essa peça, você pode vir aqui fechando da máquina mesmo, esticando e passando uma costura bem rente aqui na ponta, ou você pode pegar a mão mesmo e vir fazendo uns pontinhos aqui invisível, um pontinho bem discretinho, tá bom? Então fica a gosto de cada um.
Agora, partindo para o segundo modelo, aqui eu tenho novamente as costas e a frente eu passei para um outro papel porque eu vou fazer um recorte aqui. Esse recorte vai ser aquele acabamento para fazer o abotoamento, aquela abertura que a gente tem aqui na frente. E para isso, eu vou dar aqui uma sugestão para vocês, não é uma regra, tá, gente? Vocês não precisam seguir ela certinho, mas é só uma sugestão mesmo. Eu tenho o tamanho P, vou considerar aqui 12 centímetros, que no caso eu vou trabalhar com a metade, que são 6 centímetros. No caso dos tamanhos maiores, você pode ir aumentando 1 centímetro. Por exemplo, no M, você pode considerar 13 centímetros. No G, 14 centímetros. No 1, 15. Aí você pode ir aumentando, tá bom? Então aqui, considerando os 12, eu vou colocar metade, que é 6. Então, lembrando que aqui eu vou cortar na dobra do tecido. E aqui, como eu abri, eu vou precisar depois fazer a união. Então, eu preciso acrescentar 1 centímetro de margem, tanto de um lado quanto do outro. Você pode passar novamente para um outro papel para poder acrescentar essa margem, ou você pode simplesmente marcar aqui no seu molde para você lembrar depois na hora de fazer o corte, tá? Então, aqui no caso, eu tenho mais 1 centímetro. A mesma coisa aqui, mais 1 centímetro. Então, eu vou cortar deixando essa margem aqui no meio. Então, essa parte aqui, que no caso ela está na dobra, ela vai ficar aqui inteira, já já vocês vão ver no corte, ela vai ser uma peça, vai ficar separada. E essa outra parte aqui da minha frente, eu vou unir aqui com as costas, porque essa parte das costas eu vou cortar ela por inteira. Então, eu vou pegar aqui a lateral da frente e vou unir com a lateral das costas. Então, aqui eu vou passar uma fita mesmo, um durex, pra gente unir essa parte aqui. Novamente estou com tricoline 100% algodão. Vou colocar como o meu tecido principal, esse daqui de barquinho. Vou utilizar esse daqui para fazer a parte interna. Essa peça, ela vai ser toda forrada, embutida. Eu não considero ela uma peça dupla face, porém você pode sim utilizar. A única questão é que essa parte do abotoamento do lado de dentro vai ficar diferente. Então, se você não se incomodar com a forma que vai ficar, que daqui a pouco vocês vão ver, vocês podem utilizar também como dupla face, tá bom? Então aí você vê um outro tecido para colocar na parte de dentro que vai ficar legal para você utilizar dos dois lados. Então aqui eu dobrei o meu tecido numa quantidade suficiente e vou novamente posicionar aqui o centro das costas na dobra do tecido. Lembrando que aqui eu preciso deixar uma margem, um centímetro de margem de costura para fazer a união. E você precisa se atentar também que se a sua estampa tiver um lado direito, você precisa posicionar certinho para que essa estampa não fique de ponta cabeça. E a mesma coisa eu vou fazer também com essa parte da frente. Aqui a dobra eu posiciono e cortei aqui nas duas estampas, deixando somente a margem de costura aqui nas laterais. O restante, como eu falei pra vocês, já tem margem. Vou começar pegando essa parte da frente, coloco direito com direito. E vou passar uma costura fechando esse pedacinho da minha cava e toda essa volta aqui até o outro lado. Aproveito também para fechar essa parte traseira. Então aqui eu coloco também direito com direito. E vou lá na máquina passar uma costura fechando as cavas. E essa parte aqui todinha de cima. Então aqui vai ficar aberto somente essa parte do entrepernas e essas duas laterais.
Desvirado, agora eu vou lá na máquina reta e vou fazer aquele mesmo esquema que eu falei pra vocês. De acordo com a largura do elástico que eu colocar aqui, eu venho fazendo aquela costura para formar o canal do elástico, e a mesma coisa aqui também na perninha. Então não vou mostrar pra vocês porque é o mesmo processo do tapa-fralda anterior que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? E vou apenas passar um pesponto. Aqui na parte da perninha eu vou seguir a mesma largura daqui do canal do elástico, para que fique proporcional. E aqui em volta eu vou seguir passando apenas meio centímetro de acabamento. Agora eu vou passar aqui o meu elástico, tanto na cintura quanto nas perninhas, e as medidas novamente eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. E aqui eu novamente venho esticando e passando uma costura aqui para segurar esse elástico e ele não ficar embolando aqui dentro. Então ela ficou assim, com o elástico aqui em cima e o elástico nas perninhas. Já passei uma costurinha prendendo esses elásticos aqui para não se soltarem. E agora é o seguinte, aqui eu acabei me adiantando um pouquinho e passei uma costura que eu deveria ter deixado para passar depois, tá? Mas não tem problema nenhum. Eu vou somente desmanchar aqui esse pedacinho dessa cava da frente, porque é claro que você pode, se você preferir, você pode simplesmente unir aqui, passar uma costura reta e dar o acabamento aqui na overlock ou no zigue-zague. Porém, eu acho que fica um acabamento muito mais limpinho a gente fazer esse entrepernas embutido. Então eu vou desmanchar esse pedacinho somente aqui, para que eu consiga embutir essa parte de trás aqui dentro dessa parte da frente. Bom, então aqui eu já desmanchei esse pedacinho da costura, e a forma que eu acho que vai ficar mais simples para vocês fazerem é a seguinte: eu vou pegar aqui esse entrepernas da frente e vou dobrar aqui esse 1 centímetro de margem aqui para dentro. Aquela margem que eu deixei na costura, eu vou dobrar aqui para dentro. Dobro certinho, confiro que um lado está batendo com o outro, para um lado não ficar maior e o outro menor. E agora eu vou pegar aqui o entrepernas das costas, posicionando aqui com a mesma estampa com estampa, e vou introduzir ele aqui dentro. Aqui eu passei essa costura, ela pegou aqui certinho do outro lado também, deixando assim os dois lados embutidos. E aí já vim finalizando, passando aquela costura que eu tinha desfeito aqui, tá bom? Então assim ficou. No caso, então, para você não ter esse trabalho de desmanchar esse pedacinho, você deixa para passar essa costura aqui que eu passei agora por último, tá joia? Vou cortar aqui 2 tiras para fazer uma vista aqui dos botões. Então eu vou cortar 2 tiras contendo este comprimento aqui, mais 2 centímetros de margem, por uma largura de pelo menos 6 centímetros, tá? Eu te recomendo fazer de 6 a 7 centímetros. Então aqui vai ficar com esse acabamento embutido, tanto dentro quanto fora. E essa parte do meio, ela vai sobrepor essa lateral. Então os botões virão aqui. O que eu falei pra vocês, que dá pra vocês fazerem essa peça dupla face, porém o acabamento interno eu não acho que fica tão legal, porque o ideal é essa parte do centro sobrepor aqui a lateral. Pelo lado avesso, no caso, fica ao contrário. Aqui a gente vai ter essa parte de fora, a parte lateral, sobrepondo essa parte do meio, e aqui, como essa parte ela termina
curva e aqui o acabamento ele é reto, então acaba ficando esse dentinho, né, esse defeitinho aqui na ponta. Por esse motivo eu não acho legal, mas nada te impede em usar dos dois lados. O que eu te recomendo aqui é colocar essa vista do botão de uma cor neutra ou uma cor que combine com as duas estampas. No caso aqui daria para ter colocado um acabamento branco, por exemplo, que daria para ambos os lados. O primeiro passo aqui é a gente pegar essa tira, dobrar ela ao meio. Em uma das pontas e eu dobro mais 1 centímetro para fora no caso. E agora eu vou passar uma costura aqui em cima, prendendo os dois lados e vou desvirar. Costuro essa parte aqui pelo lado avesso da peça, para depois dar o acabamento principal aqui pelo lado direito, que é onde vai um pesponto aqui na ponta. Agora eu venho, dou o tombo aqui pro lado direito. E agora sim eu venho passando um pesponto aqui por cima, deixando essa beiradinha aqui pegar bem em cima certinho dessa costura aqui embaixo que eu acabei de fazer. Dessa forma eu vou passar um pesponto aqui que vai pegar certinho aqui também do lado avesso, porque é muito importante também que o lado avesso fique bem feito. Então agora, para finalizar essa peça, eu vou apenas colocar os botões. Acredito que quem já trabalha com o botão de pressão já sabe colocar, né, esse botãozinho tic-tac. Caso você não tenha nem o balancinho, nem o alicate, você pode ir até um armarinho da sua cidade, que normalmente eles colocam lá também. Eu já cansei de colocar no armarinho quando eu não tinha o balancinho.